ali já na conexão com o Ronaldo Piacente, que é o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, né? Para a gente entender um pouquinho, não só essa questão do Corinthians, mas outras questões que também vão ser abordadas aqui com o presidente do tribunal, que a gente espera, né, tenha celeridade em tudo, não deixe tudo para as últimas rodadas, como a gente costuma ver sempre, né? Últimas rodadas, sabe como é que é aquela história? Time sai correndo, caçando erro aqui, acolá, para denunciar clube, para perder ponto, aquela pouca vergonha, né? Mas então, já temos Ronaldo Piacente aí? Ah, então o doutor Ronaldo Grande Piacente trabalho, hein? já está conosco. Grande trabalho teu, Capriotti, e do Bruno Milhões, com essa agilidade. Não, é sempre muito bom. Doutor Ronaldo Piacente, boa noite, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo. É o Alexandre Prete? É o Pretzel, o Capriotti e a Lívia. Tô aqui, presidente. Capriotti e a Lívia, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Bom, a gente estava aqui numa discussão, viu, doutor Piacente, sobre aquela questão do Corinthians. O Corinthians, na súmula do árbitro, no jogo contra o São Paulo, o árbitro relatou na súmula que precisou paralisar o jogo por causa dos cantos homofóbicos da torcida do Corinthians. Essa súmula já chegou ao tribunal? O senhor já tomou conhecimento dela? Sim, já tomamos conhecimento, inclusive a denúncia já foi oferecida. Então, esse processo já está em andamento, denúncia oferecida e aguardando julgamento. Para quando o senhor acredita que será esse julgamento? Nós estamos aí com as questões aí daquele embate que vocês conhecem muito, a manipulação de resultados, que realmente tem tomado muito trabalho de todos nós, mas vai entrar na pauta, né? Vai entrar na pauta dos outros processos também, eu acredito, hein, nós temos, assim, o tribunal tem até 60 dias para julgar o processo, vai entrar, está na pauta aí, não posso lhe precisar a data correta, mas está na pauta para ser julgado. Qual que é o artigo que o Corinthians foi denunciado? Ele é denunciado no artigo 243G, aí é o parágrafo, que nós temos aí o parágrafo primeiro e também o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, né? Então, o que ocorre? No 243G, quando a infração, que é a infração de praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, no caso dessa infração, ela seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas à mesma entidade esportiva, ela será punida com a perda de número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, né? É possível ainda a aplicação de multa e é possível ainda, pelo parágrafo terceiro, que ele diz em questão de considerada extrema gravidade, aí vai depender realmente dos julgadores, aí as penas, elas podem ser não só de perda de ponto, mas ela mesmo prevê algumas penas alternativas, como advertência, multa, a própria perda de pontos, interdição da praça do desporto, perda de mando de campo, indenização e até exclusão do campeonato ou torneio. 3 pontos é o máximo que o time pode perder? O que a legislação fala é o ponto exatamente aquele previsto no regulamento das competições. Então, exatamente são os 3 pontos. Perfeito. E o ano passado, só para fechar aqui, o ano passado o Corinthians também foi denunciado nesse artigo, não é, doutor Piacente? Isso. E ano passado o Corinthians pagou uma multa, não é? Foi a multa, não houve perda de pontos no ano passado. O senhor acredita que pela reincidência no episódio, a possibilidade de perder pontos passa a ser maior? A reincidência ela é levada em consideração, né? A questão sempre o que se analisa ali é realmente a extrema gravidade, né? Porque a gente fala assim, até a palavra mais adequada é a questão da discriminação. Então a gente vê o que é a gravidade, a gente vê umas questões de racismo, o que aconteceu aí, obviamente não é conosco no Brasil, o que aconteceu com o Vini Júnior, evidentemente que é de uma extrema gravidade. E aí vai dependendo da análise. O tribunal tem tido o entendimento
mais da perda de mando de campo do que realmente da perda de pontos. Você vê a questão da perda de pontos do caso do Grêmio, né? Naquele caso do goleiro Aranha, né? Então aí teve realmente. Mas é possível, sim, há previsão legal, né? Agora caberá ao tribunal analisar e decidir se vai apenas dar uma perda de mando de campo e multa ou se condenará em perda de ponto. Boa noite, doutor Piacente, tudo bem? É Lívia Nepomuceno falando. Boa noite, Lívia, tudo bem? Tudo jóia. Você falou sobre o caso do Corinthians, que já está sendo julgado, e me corrija se eu estiver errado, tem um prazo de até 3 meses para ser julgado, é isso? Não, 60 dias, né? O código, assim, a procuradoria, ela tem até 30 dias para oferecer denúncia e o julgamento até 60 dias. E qual é a possibilidade desse processo ser um pouco mais curto, mais rápido, uma vez que nós estamos falando da possibilidade de um time perder pontos e o calendário, o campeonato continua, né? Justamente para não acontecer o que Capriotti falou aqui, né? Para chegar nas últimas rodadas e ainda ter esse processo para ser julgado e analisado. Sim, é nesses casos que a gente verifica essas questões que são mais graves e que possa refletir na competição, realmente acaba tendo uma prioridade, né? Então, assim, aqui são, pra você ter uma ideia, a gente recebe lá em média de 100, 120 súmulas semanais para analisar, denunciar e para julgamento. Então, o volume é muito grande e tem várias questões sendo analisadas lá diariamente e julgamentos diários também, né, no STJD. Mas realmente é um processo realmente que a gente toma mais atenção com ele, sim. Eu gostaria que São Tomé participasse de uma das sessões da STJD. Porque, doutor, os senhores são muito políticos. Existem as regras para serem cumpridas e aplicadas, mas vocês sempre dão um jeito, historicamente, de não punir como tem que punir. Não tô citando esse caso do Corinthians, mas, por exemplo, as últimas invasões de campo e os últimos problemas que nós tivemos no ano passado e já nesse ano, com problemas envolvendo torcedores, vocês foram muito, como é que eu posso dizer, condizentes com os protestos, né, com as violências. Por exemplo, perda de mando de campo na competição seguinte, né, e aí um jogo só. E jogando no seu estádio, que é uma vergonha, na minha opinião. Eu acho que os senhores, quando houver isso, poderiam colocar para jogar no lugar mais distante possível. Então, vou dar um exemplo. Se o time do Pretzel, que joga em Porto Alegre, é punido, ele tem que jogar em Manaus. E sem torcida. Vai ser punido mesmo, vai atravessar o Brasil para fazer isso. Então, eu entendo que o STJD exista, né? Mas eu acho que vocês são muito políticos nos julgamentos de vocês. Só o Grêmio pagou por isso e nós estamos falando de 11 anos atrás, 10 anos atrás. Verdade, e de lá para cá nós tivemos inúmeros casos problemáticos no futebol brasileiro. E os senhores sempre foram meio que Pôncio Pilatos, assim, né? São Tomé, eu gostaria de ver de um lado, Pôncio Pilatos, vocês foram do outro, sempre lavando um pouco as mãos. Então, apenas fica essa minha observação. O STJD precisa ter um pouco mais de credibilidade na hora das suas ações, eu acredito. Eu discordo completamente do que você está falando, respeito sua opinião, mas discordo completamente, porque a gente aplica o que está na legislação, né? Quando você fala que joga no seu estádio, você tem que entender que quando joga no seu estádio, ele joga com portão fechado. Porque a lei prevê, e aí vocês precisam ter esse conhecimento, que quando a lei prevê a questão de jogar fora da sua praça de desporto, ela não prevê o portão fechado. E o portão fechado foi exatamente uma inovação do STJD. Então, quando você diz assim, vai jogar a 100 quilômetros, por muitas vezes isso é muito mais benéfico para o clube, né? Porque o clube acaba levando a torcida lá. Você vai jogar, por exemplo, vou dar um exemplo, Brasília, que teve uma questão de discussão aí, de o Flamengo iria jogar em Brasília. Ora, Brasília, Flamengo ia lotar o estádio a favor do Flamengo, não é verdade? E nós evitamos isso. Então, assim, quando você deixa ele jogar, aí ele não tem o público. Além da multa que ele paga,
ele não tem o público e ele perde a renda, né? Então, é essa a logística, essa é a lógica do negócio. É muito mais prejuízo ele estar em portão fechado no seu estádio do que ele viajar 100 quilômetros e poder ter torcida, né? Então, esse é o raciocínio que a gente utiliza lá, entendeu? Ô, doutor Piacente, eu digo sempre aqui no Esporte em Debate que a gente só vai diminuir os malfeitos, né, as coisas erradas no futebol, dentro e fora de campo, se a gente tiver punição pesada. Se a gente não tiver punição pesada, a gente não vai eliminar. A gente vai ficar só nesse faz de conta assim, né? Faz de conta que eu aplico a pena, faz de conta que eu cumpro a pena. Por que o mundo do futebol não se junta para fazer com que as regras, a legislação do futebol seja mais dura, para evitar, para minimizar todos esses problemas que vocês pegam aí para julgar todos os anos? Por que é que sempre se dá um jeitinho e o futebol a gente está vendo aí indo cada vez mais para um caminho ruim, não é? A gente tem aqui casos de racismo, a gente tem aqui invasão de campo, a gente tem todas as coisas ruins. Uma pena mais dura não resolveria o problema? Resolveria. Eu concordo com você, é uma questão de legislação, né? Porque o que acontece? E aí eu estou totalmente de acordo com você. Quando a pena máxima que a gente pode aplicar é de R$100 mil. Então, o que acontece? Me parece que R$100 mil para muitos clubes, que é o que ele tem de renda, é uma multa que praticamente acaba não atingindo o efeito punitivo, né? E mesmo que você dá aquela pena de R$100 mil, que é o máximo que você pode dar, e você dá a perda de mando, ou você dá portão fechado, em muitos casos que nós fizemos isso, que na verdade é o máximo que a gente pode fazer, né? E muitos jogos depois disso, depois da punição, tem um quebra-pau de arrebentar. Nós tivemos um caso do Santos, que foi um caso que é bem interessante, que foi autorizado do Santos, não minto, foi uma decisão do Tribunal do Paraná, que eles autorizaram jogar substituição de portões fechados, autorizaram mulheres e crianças, parece que até acima de 12 anos. Que até achei que foi uma ação até bem interessante, foi uma festa muito legal, não deu confusão, foi muito bacana a festa que as mulheres fizeram, que as crianças fizeram, zero de problema. No jogo seguinte, tiveram lá o outro jogo, quebraram o pau e arrebentaram tudo de novo. Então é muito difícil o controle. Eu acho que o que vai resolver aí mesmo é quando você, aquele torcedor, porque o torcedor, ele não é jurisdicionado da Justiça Desportiva. Então, eu não tenho, né, eu não digo o STJD, a Justiça Desportiva do Brasil inteiro, ela não tem o poder de afastar um torcedor. Eu não tenho como dizer que o torcedor não vai. E mesmo que tivesse, o grande problema é o controle disso, né? Eu converso muito com o Ministério Público, converso muito com o Batalhão de Choque, com a Polícia Civil, com o GCRIM, né? E que eu tenho de experiência disso? Que não se consegue controlar aquela massa. Então, vamos supor, até quando o clube detecta alguém e você afasta aquele clube, naquela multidão acaba escapando. Então, é a questão do reconhecimento facial. Aí os clubes falam, pô, mas isso custa uma fortuna absurda. Então, assim, eu acredito, isso é um pensamento, eu digo eu não estou nem dizendo em nome do tribunal, mas em nome eu, Ronaldo Piacente, procurador-geral, eu acho que quando essas pessoas forem punidas, os torcedores forem punidos, e eles forem presos, e aí eu concordo com você, uma legislação dura, e seja impedido de entrar no estádio realmente, aí sim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, porque quem faz lá, o torcedor faz toda a confusão, o clube acaba pagando, e no outro jogo o torcedor está lá, tá jogando rádio em cima do chinelo em campo, copo, então assim, invade campo. Então, quer dizer,
eu acho que resolve quando pegar o torcedor. Quem praticou a infração. Porque enquanto tiver responsabilidade jogando para o clube, que entendemos que é responsável também, que há, queira ou não queira, há essa vinculação de clube com torcida, né? E torcida com clube. Mas enquanto não punir quem realmente pratica, então fica difícil, porque não sai do bolso dele, ele não é preso, ele no outro dia ele está lá no estádio. Então, infelizmente, é isso. Eu acho que é uma questão de mudar a legislação. Doutor, isso realmente precisa. Doutor, o senhor é a favor que o clube daquele torcedor pague pesado pelo ato dele, ou o senhor é a favor somente que o torcedor arque com as consequências dos atos? Eu acho que ambos, né? Eu acho que ambos. O que não pode, ao meu ver, que é uma falha, apenas o clube responder, né? Porque aí você quando você fala, porque nós entendemos, eu entendimento que há uma vinculação de clube com a torcida, né? Sem a torcida, eu acho que o clube não existiria, ao meu ver, né? Um clube que não tem nenhum torcedor, ele não existiria. Então, há realmente uma vinculação, mesmo que alguns entendam que seja uma vinculação indireta. Ah, mas ele não pertence ao clube, ele não trabalha ao clube, ele não é afiliado ao clube, ok. Mas há uma vinculação ao clube. Então, acho que o clube deve responder e fazer as campanhas que devem ser feitas, falar lá no megafone, colocar faixa, usar a televisão inteira com faixa. Então, a questão educativa entregar cartilhas. Já fizemos algumas questões nesse sentido, né, de propostas nesse sentido, que foram cumpridas. Mas enquanto não tiver a parte do torcedor também, e que esse torcedor, quando pego, porque o torcedor, quando ele é pego, inclusive questões de injúria racial, e aí eu já estou falando da justiça comum, ele é levado para o GCRIM, estipula-se ali uma fiança e ele vai embora, entendeu? E não se tem o controle dessa pessoa depois de ir no estádio. Então, quer dizer, é todo o sistema, entendeu? Que está assim. Então, até quando fala da crítica da justiça desportiva, mas a justiça desportiva faz aquilo, ele está amarrado na lei, a gente não pode fazer. Até criticam, não há previsão para vocês darem portão fechado. Muita gente critica a gente por isso, nós fazemos. Eu iniciei, quando para em tribunal, eu afastei torcida organizada, eu fechei toda aquela parte da torcida organizada, muito criticado. Essa questão do Corinthians, que eu denunciei, eu estou sendo muito criticado também, que acham que é um absurdo, que isso é coisa do futebol, que é uma brincadeira. Então também é bastante difícil para nós, entendeu? Mas eu acho que o senhor e qualquer outro doutor que tomar a frente e mudar toda essa legislação aí ou possível, né? Porque é nítido que não está funcionando, cartilha não funciona, cartaz não funciona, alto-falante não funciona, campanha infelizmente não funciona, porque eu acho que o senhor seria muito elogiado se de fato em algum momento, você ou qualquer outro, claro, pesasse a mão e os 3 pontos fossem perdidos pelo clube. Porque enquanto não acontecer de fato, vai falar, olha, mas aconteceu, isso foi ano passado, na próxima competição, ano que vem, eles cumprem. Aí na próxima, mas não foi tão grave, foi só um pedacinho do estádio, então a gente tira o torcedor. Aí numa terceira, não, então vamos colocar só mulheres. E sempre existe uma pena, diria que um pouco mais leve, para não chegar na punição que de fato pode dar um resultado. Vocês não acham que a gente está remando e ficando no mesmo lugar? Eu como procurador-geral, a minha função é denunciar. E eu denuncio. E denuncio com base nos artigos que eu até li para vocês. Agora, o julgamento não depende de mim, depende realmente dos julgadores, né? E aí são 9. E é como qualquer outro tribunal, cada um tem um entendimento, entendeu? Nós tivemos lá um auditor que deu perda de pontos, entendeu? O outro entendeu que não multa, o outro entende que é perda de mando de campo. E o outro entende que é portão fechado. Então, assim, é um tribunal democrático como qualquer um outro tribunal e vai o entendimento deles. Agora, quanto à questão, que é até uma questão importante, quando até falam, mas se unir para a legislação, está na legislação, houve agora uma nova lei, né? Agora está indo para ser aprovada no Senado, foi aprovada no Congresso, Lei Geral do Esporte. Ninguém do tribunal foi chamado para ser ouvido, entendeu? Então, assim, as leis são feitas, são aprovadas, e eu acredito que muita gente que poderia ser chamada para contribuir não são chamados, entendeu? Essa é a questão também, né? A gente não consegue
reunir e falar, vamos fazer uma lei, vamos lá no Congresso. Vocês sabem, vocês são jornalistas e sabem como é que funciona. É bastante difícil, né, para a gente fazer isso. Não tem caminho para isso, entendeu? Então, quando se faz, não consultam, né? Então aí fica realmente na mão de quem está lá com o poder de fazer a lei, né? Perfeito, sim. Bom, eu quero agradecer ao doutor Ronaldo Piacente, ele é procurador do Tribunal de Justiça. Isso, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva. Doutor Piacente, muito obrigado aí por nos atender, um bom trabalho aí ao senhor, viu? Até a próxima. Muito obrigado, uma boa noite aí, obrigado pelo espaço, é sempre bom a gente poder esclarecer um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Acho que ficou muito claro, né? Que a gente vai ter aí o perda de mando. Se mexer. Vai né? perder o mando de um jogo e vai jogar onde? Na Neoquímica Arena, sem torcida. E acho que o grande detalhe aí é a reincidência do Corinthians, que talvez isso pese nesse julgamento. O Corinthians é reincidente nesse mesmo artigo. Né? Isso talvez tenha um peso. Tá bom. Então, talvez essa questão da reincidência tenha um peso. Né? Isso foi no ano passado, agora novamente. Então, acho que é bom o Corinthians ficar atento, ficar ligado para poder... enfim, né? O departamento jurídico do Corinthians vai ter trabalho. Mas tu tem toda a razão, tu tem falado nisso há uns 2 anos. Se não houver punição dura, esquece. Esquece. Na Comebol, na FIFA, na La Liga, em qualquer lugar. Se não houver punição o que é que a FIFA está fazendo, gente? Nada. Vocês lembram o que os torcedores fizeram no estádio do Corinthians? Que vieram aqui, brigaram, emitiram cantos homofóbicos, tudo mais. Eles foram proibidos de entrar no estádio do Corinthians. Eles eram, se não me engano, argentinos. Mas pode ir no Morumbi? Pode. Pode ir no Allianz Parque? Que catso de punição é essa? Não, na Neoquímica eu não posso ir, mas olha, quando eles vierem jogar aqui na Argentina, eu posso. Se eu quiser tumultuar no Morumbi, eu posso. Os corintianos estão revoltados aqui, acho que